Bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Quem nunca perdeu um parente ou um amigo próximo? O luto é um processo natural que todos nós, em algum momento da vida, iremos enfrentar. E qual é a melhor maneira de se lidar, por exemplo, com a perda de um filho? Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe a psicóloga e organizadora do grupo de apoio Lado a Lado, Juliana Matias Leite. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Um prazer tê-la aqui. Obrigada, Nathalie. E também a psicóloga Yara Genovese. Doutora Yara, um grande prazer tê-la aqui comigo. Muito obrigada, igualmente. E você que está em casa ou que está saindo de casa, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Juliana, eu começo o nosso bate-papo contigo, querendo saber como é que surgiu a ideia do grupo Lado a Lado. Eu tinha um grupo de mães, tem um grupo de mães onde eu participo no WhatsApp, com outras mães da mesma faixa etária, onde a gente divide nossas dores, as nossas dificuldades. As angústias, que todo mundo que tem filho sabe que existem, né? Sim, porque eu tenho uma pequena de 2 anos e meio e as outras mães mais ou menos têm os bebês da mesma faixa etária. E, infelizmente, uma dessas mães que estava no nosso grupo teve uma segunda gestação e a bebezinha dela faleceu. E a gente ficou muito comovida com isso dentro do grupo e a gente procurou tentar fazer alguma coisa que a gente pudesse acolher ela, tentar amenizar um pouco da dor que ela sentia. Eu já passei por isso antes, porque eu já tive a morte do meu filho também, do meu primeiro filho. Então a gente criou um grupo à parte para poder ajudá-la. E a gente pensou, de repente, a gente poderia ajudar ela sim, mas por que não ajudar outras mães? Sim. Porque não existia nada parecido aqui em Santos. Então a gente criou o Lado a Lado. Hoje são quantas mulheres? Que são organizadoras junto comigo, em torno de 5. 5. Por encontro, a gente tem em média de 5 a 10 pessoas. E todas relatam perdas. A mesma dor e as mesmas perdas? Diferentes. A gente tem pessoas que vão com participantes, que perderam filhos por suicídio, por acidente de carro, por doença, ou foram por perda gestacional. É um público bem vasto. Yara, qual é a importância de, num momento tão difícil, tão delicado, a pessoa que perdeu, no caso um filho, ter aonde e ter com quem conversar e a quem recorrer? Quando existe uma perda, e todos nós as temos, não tem muito jeito, né, gente? Quando existe uma perda, nós temos que pensar um caminho para ajudar a pessoa a superar, não é? O principal caminho para uma pessoa superar a perda é focar nos ganhos. Então, quando você foca nos ganhos, seja o ganho que o contato com aquela pessoa lhe trouxe na vida como experiência, como vivência, etc. Seja o ganho de você saber que há pessoas, sim, com você, há pessoas interessadas em você. Seja o ganho de você ter uma abordagem religiosa que ajude você a entender a vida sob um outro aspecto. E seja o ganho principalmente do sentido de novas coisas a fazer, porque o mais triste da morte é que a vida continua. E o mais feliz da morte é também que a vida continua. Então, quando existe uma perda muito grande, o foco nos ganhos é importante. Não que isto vá alterar o processo natural do luto, porque o processo natural do luto precisa ser vivido, nós vamos tratar disso mais tarde. Mas é importante saber que você não está só, que você tem motivos para continuar, seja qual for a extensão da sua perda, certo? E que se você aqui está e continua, é porque assim deve ser. Juliana, o teu processo de perda, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa entender. Você teve o Henrique, sim, né? Que foi o seu primeiro filho e será sempre o seu primeiro filho, não é mesmo? Isso. E você certamente se amparou em muitos desses aspectos que a doutora Yara acabou de colocar, não é mesmo? Sim, com certeza. A família é muito importante. Eu tive muito apoio do meu pai, da minha avó, que era viva na época, do meu marido, principalmente, que a gente ficou muito junto com isso, dos meus sogros. Porque as pessoas, às vezes, não sabem como lidar
com a morte. Então, às vezes, não sabem o que te dizer. E dizem coisas, às vezes, que te magoam mais. Né? Então, você tem que se apoiar perto de pessoas que te ajudem nesse momento. Isso é o mais difícil. Você falou muito sobre a perda do Henrique ou você preferiu o silêncio? Eu falei. Algumas pessoas, às vezes, não queriam muito escutar, mas eu falei. E como é que falar te ajudou? Então, nomear a pessoa é importante. Ele viveu 8 dias. Para algumas pessoas pode ser pouco, mas para nós, né, que vivíamos intensamente a gravidez e o quanto ele era esperado, para nós ele era uma vida, né? Ele era muito querido. Então eu precisava falar assim sobre ele. Então acho que a gente não pode se calar. Isso eu sempre digo. Quanto mais a gente se cala, mais a gente se fecha, mais difícil fica o processo de recuperação. Porque não dá para você superar uma morte. A morte tem que ser vivida mesmo. Se a gente coloca debaixo do tapete, se a gente ignora aquilo, depois em algum momento aquilo vai aumentar, vai doer mais, vai voltar. E assim mesmo, Yara? Se a gente põe debaixo do tapete, o problema só vai crescer. A sujeira que você coloca embaixo do tapete, você não retirou da sua casa, certo? O conteúdo acerca do qual você não fala, ele fica crescendo dentro de você de uma maneira incontrolável, porque é a palavra que tira essa energia. É através da palavra que nós conseguimos manifestar o sentimento. Então, o sentimento que existe, mas não é manifesto, ele se volta contra o indivíduo que o sentiu. Por outro lado, não é só falar, precisa ter quem escute, né? Você mesma disse, há pessoas que dizem coisas que magoam. Isso. Normalmente, elas têm a melhor intenção, né? Só que de boa intenção o inferno está cheio. Então, a verdade é que a gente tem que filtrar um pouco também o que ouve, porque a nossa dor incomoda quem gosta da gente. Sim. Quem gosta da gente não quer que a gente sinta nada. Então a gente não pode, né? Porque exatamente por isso. Então a gente não pode sentir dor, a gente não pode deprimir, a gente não pode ficar velho, a gente não pode engordar, a gente não pode ter cansaço, a gente não pode ter nada. Imagine um luto, né? Yara, como bem disse a Juliana, quando alguém perde uma pessoa, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como abordar essa pessoa, o que dizer. Existe uma fórmula que possa ser seguida? Qual que é a importância, por exemplo, vou botar entre aspas a expressão que eu vou usar, de um simples abraço, por exemplo? Ainda bem que você pôs entre aspas. Um abraço nunca é simples. O abraço, ele materializa a presença de alguém ali, certo? Não é só estar ao lado, é a pessoa sentir o contato, é sentir que alguém está do seu lado e que você pode tocar, e isso te dá uma corporeidade muito importante, né? Porque a morte é uma realidade. Triste ou alegre, ela é uma realidade. E é uma realidade absurdamente abstrata, e sobre a qual nós procuramos geralmente não pensar. Mas o que é a morte, na verdade? É a insubstancialidade da pessoa que estava ali, sim, certo? Então, quando você abraça, você consubstancia a sua presença para alguém, certo? Quando você toca uma pessoa, você passa muita energia, certo? Através desse toque. Quando você olha alguém nos olhos e diz, estou aqui. É claro que todos sabem que ninguém trará a pessoa amada de volta. Mas a ideia nem é essa, né? É exatamente deixar a pessoa amada no lugar que ela ocupou na sua vida, certo? Um lugar que o Henrique sempre vai ocupar, sim, de seu primogênito. E 8 dias não é pouco, foi o que te foi dado viver com ele, certo? Foi o que ele precisou viver e pronto. E, no entanto, ele não está mais concreto aqui. Você tem outra filhinha linda, maravilhosa, que está concreta. Mas ele não está mais concreto aqui. Quando alguém abraça, esse alguém está concreto. Ele está materialmente do seu lado também. E essa concretude ajuda a continuar. A gente não sabe o que dizer para alguém que perdeu um ser amado. Não há o que possa ser dito que termine com o luto dele. E a ideia não é terminar com o luto.
O luto, na realidade, é um processo que precisa ser vivido, que tem suas fases, que tem seus altos e baixos, que precisa ser trabalhado, elaborado. Só que, lógico, dói muito você ver alguém de luto. Normalmente, quem está consolando o enlutado, está enlutado também. É muito difícil você ter alguma pessoa absurdamente de fora consolando o enlutado. Até porque a energia que um troca com o outro é extremamente única, né? Densa. Isso, é densa, é íntima, é profunda e muitas vezes é antiga, né? Então, a gente sabe que falar do seu luto é falar do meu. E às vezes eu não quero falar sobre o meu, então eu não escuto o seu. Uhum. Então, todos nós que vivemos, e eu já vivi mais tempo que vocês, um pouquinho só, nós temos mais lutos acumulados na nossa vida, não só por morte, né? Outros lutos, sim, né? Separações, perdas de amigos, pois enfim. Mudanças de lugares e etc. Então, quando a gente está trabalhando o nosso luto, a gente está ficando em condição de trabalhar o luto do outro, né? E trabalhar o luto é diretamente proporcional a um fenômeno chamado resiliência, que é a nossa capacidade de retornar a nós mesmos, é a nossa capacidade de retomar a força da nossa existência, independente do que quer que aconteça por fora. Juliana, eu tenho uma amiga, uma grande amiga jornalista de Goiânia, o caso dela ficou nacionalmente conhecida, a Mariane Ferreira, e ela tinha uma bebezinha linda, que foi muito esperada e que viveu com ela por 8 meses, acabou morrendo por um processo, por uma morte súbita. E quando eu conversei com ela, ela me disse a seguinte frase: Nathalie, a Aurora, era o nome dela, viveu comigo o tempo que Deus permitiu que ela vivesse. Eu aprendi com ela coisas que eu não tinha aprendido na minha vida toda. E ela me disse uma frase que eu achei incrível e que eu transportei para a minha vida diária. Quando a gente entende que todo sofrimento é bênção, fica mais fácil passar pelas adversidades. Nossa. Foi assim que você sentiu também? Foi. Em nenhum momento eu fiquei revoltada, com raiva de Deus, pensando que de repente Ele não estava olhando por mim. Não. Eu procurei pensar que aqueles 8 dias, na verdade, aqueles 9 meses e 8 dias... 8 dias, exatamente. Foi o tempo que era o nosso tempo juntos. Né? Só que eu sei que é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso e muitas delas acabam se frustrando, indo contra isso. Mas eu acho que quando a gente pensa de uma maneira positiva, né, às vezes com relação a pensar mesmo nos ganhos, claro que não é positivo uma morte, mas a transformação que isso vai gerar na gente... O que a gente pode aprender com todo o processo, exatamente, né? Isso faz toda a diferença. Qual foi o teu maior aprendizado com a perda do Henrique? Acho que da valorização da vida. O quanto cada minuto é importante, o quanto a gente não pode ficar de mal das pessoas, o quanto a gente tem que resolver as nossas pendências. Carpe diem, né? Carpe diem, carpe diem. Geralmente, Yara, as pessoas só têm essa noção de valor da vida quando está ou próximo da morte, porque recebe um diagnóstico de uma doença grave, ou quando perde uma pessoa. Por que o ser humano é tão complexo no sentido de só dar valor para quando está perto de perder? Não é todo ser humano, né? Mas na nossa sociedade, nós acostumamos, de uma maneira mais ou menos narcísica, a entender que tudo que nós temos de bom é ótimo, é justo, é merecido e é eterno. Quando essa realidade se mostra diferente da nossa ilusão, então nós começamos a atentar para uma coisa importantíssima, que é o segundo, que é o aqui, que é o agora, que é podermos estar juntos aqui falando sobre isso, certo? Que é a necessidade de saborear, no sentido mesmo de saber e do sabor, né? A cada minuto. Nós temos uma ideia muito equivocada, inclusive sobre essa frase carpe diem. Vocês usaram no sentido correto, mas as pessoas acham que aproveitar a vida é ser inconsequente, ou aproveitar a vida é aproveitar-se da vida. E, no entanto, a gente está vendo que cada vez mais
algumas linhas, inclusive da psicologia, estão trazendo para nós a importância da presença afetiva eficaz em cada instante. Existe uma técnica chamada Mindfulness que fala exatamente sobre isso, você estar inteiro em cada momento. Então a gente sabe que é um momento, mas naquele momento a gente está inteiro. E aí quando o momento passa, ele se transforma em lembranças. E quanto mais a gente viveu intensamente o momento, mais a gente sabe guardar as lembranças, né? E selecionar as lembranças que valem a pena serem guardadas. E mais a gente tem fôlego quando precisa dessas lembranças, né? Bastante, elas trazem muita energia. Mesmo as lembranças das pessoas que morreram. Sim, né? sem dúvida. Não faz muito tempo eu perdi a minha mãe aos 90 anos, né? E esta lembrança de algumas coisas que ela dizia, de algumas brincadeiras que ela fazia, algumas ironias dela comigo, etc., de vez em quando ainda me fazem rir, né? Eu penso, dona Antônia, a senhora era malandra, da sua idade a senhora era muito malandra. E aí eu brinco com isso, é uma maneira de mantê-la viva e ao mesmo tempo entender que ela se foi, ela cumpriu o período dela. E viveu bastante, né? Viveu, muito, conheceu os né? bisnetos. Qual é a importância? A Juliana colocou muito bem que nesse momento difícil, ela e o marido ficaram muito unidos. Porque é muito comum a perda também gerar um distanciamento que acabe numa outra perda, né? E aí são situações que vão se potencializando, onde a dor se potencializa. Nós estamos falando aqui só da perda por morte. Mas existe uma perda que ataca profundamente a alma, principalmente das mães, que é a perda de um filho sonhado. Nós sonhamos um filho que, embora saibamos que não será perfeito nunca, seja um filho considerado normal, um filho saudável, um filho com capacidades cognitivas, com capacidade de locomoção, de fala, de relacionamento, etc. Algo que dói profundamente, principalmente na mãe, é quando o filho que vem, ele se distancia desse ideal de filho saudável por algum problema congênito, não necessariamente genético, mas congênito, né? Nesta hora, nós vamos ver exatamente qual era a força do vínculo entre a mãe e o pai, porque as perdas testam a força do vínculo. Quando o vínculo é forte, quando as relações são consequentes, são conscientes, o vínculo se estreita, como foi o seu caso. Em outros casos, principalmente quando o filho que vem é muito diferente do filho sonhado, muitos pais se distanciam, eles deixam a mãe. E a mãe tem várias perdas juntas, porque perde o pai, perde a família do pai, perde recursos financeiros, porque sempre duas pessoas trabalhando são mais do que uma, perde credibilidade social, porque passa a ser uma mulher separada na nossa sociedade machista. Esta mulher é uma mulher sofrida e ela tem, ao mesmo tempo, uma morte e uma vida para criar. Então é uma situação muito difícil. No grupo lado a lado, vocês já enfrentaram essa situação? A maioria das pessoas que vão como participantes vão sozinhas. Às vezes elas ainda estão casadas, mas às vezes o marido não quer ir junto, não quer falar sobre esse assunto. E isso vira um problema entre os dois? Vira. Se transforma porque a mulher quer falar sobre aquele assunto, quer falar sobre aquela perda, e o homem prefere seguir em diante. Tem algumas mulheres que relatam que não vão no grupo porque os maridos não permitem, porque os maridos não consideram falar sobre aquele assunto. Isso é bastante complicado, né? Não permitem, não consideram. Aí a gente vai entrar naquilo que a gente falou no começo do programa. Vai colocando para debaixo do tapete. Uma hora a sujeira fica grande e não vai caber mais, né? Pois né? O tapete fica fica bem grande. Mas uma coisa que eu preciso fazer é defender um pouquinho esses homens. A primeira fase do luto, e a mais difícil, por incrível que pareça, de superar, do processo de elaboração, é a negação. Então, quando alguém quer negar uma realidade e o outro está ali falando sobre aquilo, e ele não tem condições internas para lidar, ele muitas vezes se afasta, não quer que fale. Ele acredita que se ele não falar, não pensar, aquilo não vai existir. É uma crença ingênua.
extremamente ingênua, e que, na verdade, dificulta o começo do processo de elaboração. Mas eu conheci uma moça que ficou 13 anos sem conseguir ir ao túmulo do pai. O pai faleceu, ela ficou muito brava com ele, como é que ele se atreveu a morrer, né? Foi isso, ela disse para mim. Fiquei muito brava com ele. Como é que ele se atreve a morrer assim, né? Certo? Bom, ele se atreveu, né? E ela ficou 13 anos sem ir ao túmulo do pai. Depois de um tempo de terapia, ela conseguiu isso, com a ajuda de um namorado. O namorado foi com ela. Bom, quando ela conseguiu enfrentar esta realidade, ela parou de negar, os outros momentos do processo de elaboração do luto puderam se constituir. Então, quem está todo o tempo na negação, é porque não tem condições internas de assumir essa realidade. A gente, às vezes, julga moralmente, a gente critica, a gente desqualifica. A gente precisa compreender este lado também. Às vezes, as pessoas não têm condição interna para enfrentar a realidade. Então, negar... É mais fácil. Não é que é mais fácil, é o que ela consegue fazer. É menos difícil, vamos dizer assim. Não é o mais que ela fácil, consegue fazer, ela não consegue aceitar. A partir do instante que ela tiver consciência deste fato e tiver consciência que ela vai ter um trabalho de elaboração disso tudo, o processo começa. Não sei quando termina, mas começa. Enquanto isso, o processo fica estagnado e a vida também. É assim? É assim. É assim que essas mães relatam? É. E esses homens também. É bem o que a professora falou. A gente teve uma das participações mais interessantes, que a gente teve, muito enriquecedora, foi do Paulo Oshiro. Não sei se você conhece. Foi muito rico, foi muito emocionante para todos nós, porque ele transformou o luto dele em luta. Sim. Né? Foi o jeito como ele elaborou o processo terapêutico dele do luto, foi transformar ele num projeto de vida, né? De manter a memória do Luan viva. Fazendo bem, né? Incrível. Fazendo bem, incrivelmente. E abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde começa a oferecer a terapia PrEP, que previne a infecção pelo vírus HIV. A repórter Ione Furukawa tem mais informações sobre a iniciativa aqui em Santos. Para ajudar a prevenir a transmissão do vírus HIV, o Ministério da Saúde, juntamente com a Prefeitura de Santos, lançaram um novo projeto que será disponibilizado para a população santista em fevereiro. Ao meu lado está a Regina Lacerda, ela que é a coordenadora do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas. Olá, Regina, fala pra gente como vai funcionar essa nova estratégia. Então, essa estratégia é parte de um conjunto de novas metodologias que se somam para enfrentar a epidemia do HIV. É o que a gente chama de prevenção combinada. Então, junta velhas estratégias com novas estratégias. Então, o uso do preservativo, a realização do teste para que a gente possa detectar precocemente, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição para as pessoas que se colocarem em alguma situação de risco, e hoje surge a PrEP, a profilaxia pré-exposição. São medicamentos novos, extremamente eficazes, que vão ser distribuídos a algumas populações que têm um risco acentuado. Entre elas, a gente situa as trabalhadoras do sexo, os homens que fazem sexo com outros homens, a população trans, né, e casais sorodiferentes, que são aquelas pessoas que já têm um relacionamento com alguma pessoa que tem HIV. E sempre estão usando preservativo ao longo de sua vida. E às vezes, por exemplo, a mulher quer engravidar e precisa parar de usar o preservativo. Então, essa medicação, ela vem para a pessoa tomar por um período que pode ser o resto da vida, né? E se prevenir da infecção contra o HIV. Ela evita que as pessoas se infectem. E as pessoas pertencentes a esses grupos precisam fazer um pré-cadastro, uma pré-inscrição? Sim, as pessoas procuram o nosso serviço e lá elas vão ser atendidas por uma equipe multiprofissional que vai fazer uma entrevista com elas e vai verificar a possibilidade delas estarem realmente entrando nesse protocolo. Elas vão fazer também alguns exames prévios, né? E aí então elas serão incluídas. Isso tudo a partir de fevereiro? Isso, a partir de fevereiro de 2018. Muito obrigada pelas informações. Ione Furukawa para a Santa Cecília TV.
Mais informações sobre o serviço em Santos pelos telefones 3229-8791 e 3229-8797. E voltamos com as nossas convidadas. Nesta segunda-feira, o Bom Dia Baixada recebe a psicóloga e organizadora do grupo de apoio Lado a Lado, Juliana Matias Leite, e a também psicóloga Yara Genovese. Falamos sobre as formas de lidar com a morte. Você pode interagir com as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Yara, por que a nossa sociedade, Yara e Juliana, por que a nossa sociedade ainda trata a morte como um tabu? É cultural isso? É da nossa cultura? É da nossa cultura, porque outras culturas não tratam a morte como um tabu. Então, existe uma historinha muito interessante do indivíduo que estava num túmulo, visitando um túmulo de um parente, e viu um japonês colocando comidas ali no túmulo e criticou o japonês por estar colocando comida. Esse visitante estava com vela e flores. E perguntou para o japonês, mas quando é que seu morto vem aqui para comer as suas comidas que você está colocando? O japonês, muito calmamente, sorriu. Ele continuou insistindo e o japonês finalmente respondeu, quando o seu vier cheirar as flores, certo? E na verdade é isso, nós temos uma necessidade de continuidade, mas ao mesmo tempo, falar sobre o negativo, sobre a morte, ainda é um tabu, não só fora da sessão de psicoterapia, mas muitas vezes na sessão de psicoterapia. Alguns assuntos são cuidadosamente evitados por serem dolorosos. As pessoas têm uma fantasia de que se elas não falarem, aquilo não existe. Certo? Só existe aquilo sobre o qual eu falo, e é verdade, só tem existência psíquica consciente aquilo que eu trago para o meu discurso. O que eu reprimo continua existindo, mas eu não sei. E quando eu não sei, eu não trato, eu não cuido, eu não elaboro. É melhor para algumas pessoas não saber. Só que isso tem um preço. Todos os tabus têm um preço, mas os tabus são formas que as pessoas encontraram para viver de uma maneira aparentemente mais fácil, aparentemente mais leve, né? Claro que nós não vamos ficar falando na morte o tempo todo. Claro que a gente não vai deixar de viver a vida. Claro que a gente não vai deixar de ter as nossas experiências e seguir com as nossas experiências. Né? Mas quando a gente fala, a gente desabafa. E o termo desabafar eu acho um termo muito bom, sabe? Quando você desabafa, você tem a condição de tirar do que estava guardado, abafado, e pôr para fora. Perfeito. Olha aí, doutora, tá vendo? Exatamente. Quando você desabafa, você abre e você respira, né? E você se abre para respirar outros assuntos e outras coisas. Os tabus, eles existiram sempre porque as pessoas não sabiam como lidar com os conteúdos, né? A ideia não é deixar o tabu, mas é ensinar a lidar com o conteúdo. Outra questão. Na nossa sociedade contemporânea, o materialismo impera. E esse materialismo que impera, ele dificulta muito que as pessoas possam ter ideias sobre uma transcendência, sobre a ideia de que, embora as pessoas não estejam materialmente juntas, próximas, visíveis, elas podem estar energeticamente, de alguma maneira, invisíveis, mas operantes. Essas perspectivas de outras culturas que são mais energéticas, menos materialistas, são perspectivas que tratam, então, a morte e o morrer, o vivo e o morto, de uma maneira menos traumatizante, porque o tabu é aquilo que traz um trauma tão grande que não pode ser dito, ele é interdito. Juliana, quando a gente fala de materialização, de materialidade, de uma sociedade que realmente é materialista, até por conta do nosso sistema capitalista, a gente está falando de apego, né? O ser humano ainda não está pronto para desapegar. Não. Por isso que muitas mães, né, quando perdem seus filhos, mantêm tudo intacto.
não conseguem desapegar de nada que era de recordação do filho. Guardam objetos, guardam todo tipo de lembrança para tentar manter vivo aquela pessoa, de uma certa maneira. Até que ponto isso é bom, doutora Yara? Guardar tudo aquilo que te liga àquela pessoa que se foi. Eu não diria que é bom. Eu diria o seguinte, as pessoas, por um tempo, elas precisam disso. Elas têm essa necessidade. Por quê? Quando você falou em apego, né? O desapego é uma dificuldade muito grande nossa, né? A gente tem muita dificuldade com o desapego. Todo mundo tem, maior, menor grau, etc. Mas não é por aí. É que às vezes vem naquele momento que a gente estava falando, que é a primeira fase do luto, que é a negação. Quando você mantém o quarto de alguém intacto, é como se alguém fosse voltar para esse... A qualquer não fosse momento. Algo definitivo, né? Exatamente, como se aquilo fosse uma viagem passageira e não uma viagem definitiva, né? Uma viagem sem volta, né? Eu acho que não é nem bom nem ruim, é a necessidade que as pessoas têm. Porque uma coisa importante que você perguntou, no âmago da sua pergunta, né? Não é adequado, não é saudável a gente tentar apressar a elaboração de um luto. Então, a maior dificuldade, por exemplo, das pessoas que estão num luto profundo e vão procurar uma terapia, é você entender que ela vai precisar sair daquela fase em que ela está normalmente da negação, mas ela vai sair quando ela conseguir, quando ela for capaz. No tempo dela. No tempo dela. A alma precisa de tempo. E o tempo da alma não é o nosso tempo. Não é cronometrado, né? Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Juliana, geralmente mães que perdem seus filhos, ou durante a gravidez, ou de uma maneira prematura, a primeira coisa que elas pensam é: eu quero engravidar de novo. Sim. E muitas começam esse processo e imediatamente a liberação do médico, né? E não é um processo fácil, né? Porque a gente já tem a carga emocional daquela perda e a ansiedade e a expectativa de um novo filho. No lado a lado, vocês trabalham isso com mulheres também que perderam seus filhos? Porque essa deve ser a primeira vontade: eu quero engravidar de novo. Sim. E é difícil refrear um pouco essa ansiedade. O que a gente procura falar é para elas se permitirem viverem primeiro aquela experiência, por mais dolorosa que ela seja e por quanto tempo seja que leve. Pode levar 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, é o tempo de cada mulher. Mas se ela não fizer isso, quando ela já estiver iniciando o processo de uma outra tentativa de gravidez, alguns conteúdos podem retornar de uma maneira muito dolorosa. Foi uma coisa que a gente pensou muito quando a gente decidiu engravidar de novo, eu e Theo. A gente, depois de 6 meses, a gente achou que estava pronto. E a gente viveu muito intensamente aqueles 6 meses. E vocês sempre conversavam? Sim, Juliana? sim. Para o Theo era um pouco mais difícil, né? Porque a nossa sociedade realmente dificulta muito o luto do homem, né? Mas a gente procurava sempre conversar e eu procurei respeitar os momentos dele, né? Dele viver aquilo também, né? Com ele mesmo. E aí, depois de 6 meses, a gente já se considerava preparada e a gente engravidou logo. Então, a Laís, ela nasceu um pouco mais do que 1 ano depois da morte do Henrique. Mas... É a chamada bebê arco-íris, né? E ela é mesmo. Ela trouxe muito sol pra gente. E a gente procurou pensar que ela não era uma substituição, nunca. Isso é muito importante, né? Porque o Henrique, ele é seu filho e sempre vai ser seu filho. E a gente fala isso pra ela também, né? Que existia um bebezinho, que é o irmãozinho dela, que ele é um anjinho, que olha por ela. Mas ela sempre vai ser a segunda. Sim. Né? E o próximo que vier e assim por diante, né? Mas cada um tem o seu papel, né? Ela não veio para preencher um vazio, mas com certeza ela deu muito mais cor pra gente. E é isso que muitas mulheres procuram fazer, né? Muitos casais procuram procuram tentar diminuir essa dor colocando nova cor. Né? O importante de não ser o preenchimento de um vazio é fundamental, porque um não substitui o outro, né? O band-aid não vai resolver o corte. Não, o que vai resolver o corte é o tratamento. Exatamente. E assim, na verdade não é nem bom nem ruim. Depende muito de circunstâncias, né?
E com que objetivo? Normalmente é uma vontade de viver a vida, é uma segunda chance. Eu chamo isso de a busca de uma outra chance. É isso aí. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta segunda-feira, recebemos a psicóloga e organizadora do grupo de apoio Lado a Lado, Juliana Matias Leite, e a também psicóloga Yara Genovese. Falamos sobre as formas de lidar com a morte, com as perdas. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Doutora Yara, alguns especialistas dizem que o luto, ele tem fases, e a gente já falou da primeira, que é a negação. Quais seriam as outras e qual a importância de se viver cada uma delas de maneira intensa e definitiva, sabendo que você está passando de uma para outra? Vários profissionais escreveram sobre o luto e escreveram sobre as fases. Essas 5 fases famosas são da Elizabeth Kübler-Ross, que trabalhou com um livro muito conhecido chamado Sobre a Morte e o Morrer, certo? A partir de muitas pesquisas, e ela chegou a algumas conclusões que outros profissionais também chegaram através de outros caminhos. Então, no geral, a primeira fase é a negação. Aquilo é ruim demais para estar acontecendo. Então, não está acontecendo. A segunda fase, quando vem a constatação que sim, aconteceu, dá uma raiva muito grande, dá um ódio, dá uma revolta. É uma fase onde todas as emoções negativas que estavam contidas na negação eclodem ao mesmo tempo, tudo junto aqui agora, né? E essa fase é uma fase difícil, porque é uma fase onde algumas outras ilusões nossas também caem por terra, como se a gente fizer tudo direitinho, Deus não vai deixar acontecer nada de ruim com a gente. Como se eu for uma boa pessoa, claro que meu filho não vai morrer. Como se. Essa fase precisa ser vivida, precisa ser elaborada, para dar caminho a uma nova fase. A outra fase que vem na sequência em relação a esta é uma variação. Algumas pessoas fazem negociações, outras deprimem. Quem já tinha uma característica depressiva, já tinha uma tendência depressiva, cai na depressão. O luto traz a melancolia, que é um luto prolongado, com muita revolta, com muita frustração, e que detém muito o processo e que é difícil de trabalhar, inclusive na terapia, porque muitas vezes para trabalhar essa depressão que vem, nós precisamos sim da ajuda de um médico, psiquiatra, que traga uma medicação que suavize o sintoma a ponto da pessoa poder continuar. Seguir. Porque quando dói muito alguma coisa, a gente fica parado naquilo, né? Sentindo a dor. Vamos supor que a pessoa venha pela barganha, ela venha pela fase da negociação, certo? E que ela consiga, então, entender que se ela transformar a sua vida, se ela mudar alguns hábitos, se ela puder ajudar alguém, certo? Se ela fizer alguma coisa que faz com que essa vida continue, ela vai conseguir superar essa dor terrível que ela está sentindo. Muitas vezes funciona ou não. A negociação e a depressão são fases que muitas vezes se oscilam, passam tempo oscilando, né? Até que vem a aceitação. Aceitação não quer dizer assim, ai que legal, aceitei, tá ótimo, não sei o que, não, isso não existe, né? Aceitação é a compreensão, é a elaboração daquela vivência e do sentido e da mensagem que aquela vivência traz. Normalmente a aceitação, ela leva a atitudes como essa que você teve, Ju, certo? Além de ter sido uma brilhante aluna, certo? Você teve uma atitude brilhante que é, vamos ajudar outras pessoas a aceitar. Né? Vamos ajudar outras pessoas a passar por essa experiência de uma forma, como eu disse no começo, resiliente, e entendendo que a vida tem um significado e que dentro do significado desta vida, esse evento também fez parte. Também fez parte. Juliana, quando a gente passa por todas essas fases e chega na aceitação e se dispõe a ajudar o próximo, a gente, e eu falo isso por experiência própria, porque também depois do câncer eu criei um blog, e é muito bom você ajudar pessoas e mostrar que a vida continua e que é possível sim
continuar de uma maneira diferente, de uma maneira feliz, a gente encontra o sentido da palavra gratidão. Verdade. Né? O que a gratidão te ensinou? A gratidão me ensinou que eu posso conhecer outras pessoas, que essas pessoas, elas têm muito potencial, tem muita gente com histórias lindas para contar e pessoas que têm muita força para continuar em frente. E se a gente puder tocar essa pessoa, se a gente puder ter empatia e paciência de ouvir essa história, não ficar querendo cortar a pessoa, querendo pôr o nosso pensamento, se a gente só puder escutar essas pessoas, a gente vai aprender muito também. Me diz uma coisa, a gente está falando do grupo Lado a Lado com relação a mães, mas hoje existem pais. Sim, é aberto para pais e mães. É isso que é muito importante, para que as pessoas entendam que não é uma coisa apenas para mulheres. Não é. É que as mulheres, elas têm mais facilidade, procuram mais falar sobre esse assunto. Né? Mas a gente recebeu o Paulo, por exemplo, existem outras pessoas que participam do nosso grupo ativamente. Né? O Ivo, por exemplo, é uma figura muito interessante, é um ativista. Não sei se ele estiver ouvindo, ele é uma grande referência para mim, aprendi muito com ele. A filha dele faleceu por suicídio e ele se tornou um ativista dessa causa, então é uma pessoa muito interessante de se estar por perto. Então, sim, é para homens e mulheres que estejam dispostos a falar sobre isso, né? E ser ajudados e ajudarem outras pessoas. Como a Juliana colocou, quando elas decidiram criar o Lado a Lado, foi justamente porque aqui na região não existia um grupo desse de apoio. E na nossa região, se a gente for fazer uma pesquisa breve, não existem grupos de apoio específicos para lidar com essa situação. É verdade. Por que as políticas públicas não voltam os seus olhos para trabalhar esse problema que pode virar um problema ainda mais sério? Bom, porque a gente sabe, né? É escolha política, é escolha de destinação de verba, certo? Então, a gente não tem muito o que fazer a esse respeito, mas, embora as políticas públicas sejam claramente omissas em relação à questão deste luto, destas perdas, existem pessoas como a Ju, que são pessoas que são empreendedoras e que fazem o seu trabalho social, né? Aqui na região, na Baixada, nós temos 3 universidades que têm cursos de psicologia. Essas 3 universidades têm clínicas psicológicas, onde alunos de final de curso e alunos recém-formados prestam atendimento e esse atendimento é supervisionado por profissionais mais experientes, né? Esse atendimento não é tão divulgado quanto poderia e quanto deveria. Ele não presta um atendimento específico ao luto, ele presta um atendimento específico ao sofrimento psíquico, ao indivíduo que está sentindo um sofrimento psíquico, seja ele de que ordem for. Sim. Agora, você pergunta para mim por quê? Obrigada, Nathalie. Não faz uma pergunta dessa, não faz uma pergunta difícil assim. Não é difícil, ela é fácil, né? A gente tem que só entender que, às vezes, o que é importante não é apontado como prioridade. Né? Eu acho que é bem por aí. Mas eu acho que isso pode mudar. Eu acho que tem que mudar. E eu vejo com muito bons olhos a possibilidade de existirem outras iniciativas assim. Só para não deixar passar batido, existe sim algumas iniciativas mais ou menos voltadas para isso. Tem o grupo Instituto Vitaleri, que fala mais sobre suicídio, sobre o impacto do suicídio não só na família, namorados, amigos, porque o suicídio impacta, às vezes, um raio muito grande de pessoas. Então, eles fazem encontros mensais também aqui em Santos. Mas aí não são só para pais, né? É um público também mais amplo. E também, isso é muito recente, vai começar um grupo agora na Unifesp, de também sobreviventes de luto, mais voltados para violência. Que são aquelas perdas que são abruptas e que geram muitas vezes um trauma enorme. Abismo e um trauma enorme, né? Se já é difícil o luto por uma doença, enfim, qualquer outro tipo de luto, mas que já seja mais ou menos esperado, imagina por um suicídio ou por um ato de violência. Um ato inconsequente, um assassinato, um atropelamento, enfim. Um crime. Então, existe demanda, sim. A gente tem pouco mais de 4 minutos e eu queria encerrar o
nosso programa passando para quem está nos assistindo uma mensagem positiva, porque o pessoal lá do estúdio falou, nossa, falar sobre morte é um pouco pesado. É pesado, mas faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar. No entanto, eu queria que vocês deixassem, cada uma ao seu modo, uma mensagem de por que é importante a gente amar em vida aqueles que a gente ama. Então, eu acredito que a gente tem que viver tudo, né? A gente tem que viver os momentos bons e os momentos ruins. A gente não fica impune a isso. Todo mundo tem a sua carga, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Eu acredito que quando a gente vive tudo muito intensamente, a gente é capaz de superar. Né? Por isso que a gente criou esse grupo, porque a gente acredita que as pessoas vão superar. Mas elas precisam de ajuda, algumas delas, para isso. Sem dúvida. Né? Então, é difícil falar sobre isso? É difícil. Mas também é leve em alguns momentos. A gente dá muita risada, porque a gente também recorda dos momentos das pessoas, a gente recorda das expectativas, dos sonhos, enfim. As lembranças, as boas lembranças. Tudo. As boas lembranças. Não é só ruim. O lado a lado, quem quiser participar, quem quiser entrar em contato. Legal. Então, a gente tem uma página no Face que é aberta para todo mundo curtir, onde a gente procura dar palavras de suporte, de gratidão. E as pessoas podem nos procurar nesse grupo. A gente vai continuar mantendo encontros mensais. A gente vai ter um encontro agora no dia 16 de dezembro, que é o último encontro do ano. E é aberto para todos. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem pra gente pela nossa página que a gente vai orientar. Muito obrigada, Juliana, pela tua participação. Foi incrível entrevistar você. Você tem uma luz incrível. Obrigada. E certamente essa tua iniciativa vai gerar frutos muito profícuos. Também acredito. Muito obrigada. Obrigada. Yara, amar em vida aqueles que amamos é muito importante, né? Não só amar. Demonstrar, certo? E demonstrar amor é algo extremamente delicado, porque às vezes eu penso que eu estou demonstrando amor, eu estou demonstrando o meu jeito de demonstrar amor, mas eu preciso pensar se esse é o caminho que o outro capta, se ele recebe a demonstração de amor pelo caminho que eu fiz. Se não, vamos tentar outros caminhos. Então eu acho o seguinte, viver é buscar, né? Viver é tentar. E principalmente tentar encontrar o sentido da nossa vida. Toda a vida tem um significado, toda a vida tem um sentido. Senão ela não existiria. A natureza não desperdiça, certo? A natureza é sábia. Nós estamos aqui por algum motivo. Nós estamos aqui para nos encontrarmos, para aprendermos juntos, para trocar experiências. Então que a gente procure trocar boas experiências para fazer valer. É isso aí, fazer valer a pena. Muito obrigada pela tua participação aqui comigo. Yara é uma amiga querida que eu não via há anos, cuidou de mim num momento muito delicado da minha vida e tê-la aqui hoje na bancada é bastante especial. Muito obrigada, viu? Muito bom estar com você e ver você também, né? Muito obrigada. Certo? Ajudando tanta gente com esses programas, né? O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.